Olá, hoje a TV Nova Serrana está aqui em Botucatu, no programa do Vale Saúde, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Cláudio Miranda, responsável pelo Hemocentro de Botucatu. Doutor, gostaria de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite e gostaria que você se apresentasse. Muito obrigado, Beth. É um prazer estar aqui com o programa do Vale Saúde. Meu nome é Cláudio, eu atualmente estou como diretor aqui do Hemocentro do HC-FMB Botucatu. Também sou responsável técnico aqui do Hemocentro e sou médico de formação e já estou aqui no HC há aproximadamente 5 anos, mas no Hemocentro eu estou completando quase 3 anos de gestão aqui no nosso Hemocentro, tentando de fato captar novos doadores para que a gente possa despontar com o nosso Hemocentro aqui em toda a nossa região. É um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos começar falando como está a estrutura do Hemocentro hoje. Tá, hoje o Hemocentro aqui do HC, ele atende uma população aproximada de 1.200.000 habitantes. Nós correspondemos a 8 agências transfusionais que vão desde Avaré até Tatuí. Também atendemos a algumas clínicas e hospitais da nossa região, a citar, por exemplo, o Hospital de Itatinga. Nós atendemos uma clínica privada aqui do Dr. Fausto Viterbo e atendemos também ao Hospital Unimed Botucatu, que tem hoje 2 unidades, a unidade 1, que é no antigo Hospital Misericórdia, e a unidade 2, recém-construída deles. É uma população grande, é um território grande, então isso também faz com que a gente seja obrigado a ter uma logística de transporte e armazenamento desses hemocomponentes muito sofisticada, muito adequada e sempre atualizando esses equipamentos no intuito da gente conseguir fornecer para os nossos pacientes o melhor do nosso sangue que os doadores vêm doar para a gente aqui no nosso Hemocentro. Doutor, e como é que vocês fazem essa captação? A doação é feita só aqui no Hemocentro? Tem outros lugares aqui na cidade onde é feita a coleta, e na região vocês fazem essa captação através de campanhas? Como vocês fazem essa captação de sangue? A gente tem duas metodologias de trabalho. A gente tem a nossa coleta interna, que nós chamamos. Essa coleta interna ela funciona aqui no nosso Hemocentro, de segunda a sexta-feira, das 8 até as 16h30, e aos sábados ela funciona das 7 até as 13 horas. Essa coleta interna é a hora que a gente recebe os nossos doadores aqui no próprio Hemocentro, faz a doação e com isso a gente consegue de alguma forma manter os nossos estoques. Porém, com a pandemia, a gente teve literalmente um desaparecimento dos doadores. Esse foi o grande problema que nós tivemos. Então, durante a pandemia, vocês tiveram uma dificuldade grande por conta que os doadores sumiram, assim, digamos assim. Exatamente, eles sumiram e assim, não somente pela pandemia, porque existiam certas restrições com aglomeração, com agendamento, então a gente teve essa dificuldade, mas também por medo de muitos doadores virem até o Hemocentro, porque o Hemocentro fica dentro de um hospital. E é um hospital que fez atendimento de Covid o tempo inteiro. Vocês agendavam essas pessoas? Como é que vocês fizeram com essa logística durante a pandemia? Durante a pandemia nós tivemos que trabalhar com um agendamento, justamente porque a gente não podia ter nenhum tipo de aglomeração. Então a gente só recebia de fato esses doadores através de agendamento. E o que aconteceu? O grande problema da pandemia foi que a gente teve que parar com a segunda metodologia que a gente estava falando, que é das coletas externas. Então, pelo mesmo motivo de não poder aglomerar, não poder trazer muitas pessoas no mesmo espaço, a gente teve que suspender, e isso fez com que os estoques ficassem em níveis críticos, assim, durante praticamente toda a pandemia. Praticamente 2 anos, né, doutor? Praticamente 2 anos a gente ficou, assim, desesperado, porque procedimentos cirúrgicos, o nosso hospital, ele é a porta de entrada para 3 concessionárias de rodovias, então a gente tem Castelo Branco passando por aqui,
Marechal Rondon passando por aqui, a gente tem outras rodovias vicinais que passam por aqui, então todo o atendimento de trauma que tem na nossa região acaba sendo direcionado aqui para o HC. É o hospital de referência, né? E então, são, obviamente, grandes consumidores, né, de sangue. E do Vale do Jurumirim. Exatamente, então acaba sendo um grande consumidor. E aí nós nos vimos numa situação de extrema dificuldade, de fato, para conseguir manter os nossos estoques e fornecer sangue para esses pacientes. Com o arrefecimento agora da pandemia, com a diminuição dos casos e com a volta dos procedimentos que de fato haviam sido cancelados, principalmente os procedimentos eletivos, a gente acabou tendo um aumento do consumo, porque muitos procedimentos que tinham sido cancelados, eles foram reagendados, porém o consumo não foi na mesma proporção do que a volta dos doadores. Então a gente teve uma volta do consumo de sangue, porém não na mesma proporção os doadores voltaram a doar. Na verdade, acho que existe ainda um pouco de resistência das pessoas, né? Existe. Apesar de quando a gente está dentro do ambiente de saúde, ter que usar máscara e tal, mas essa resistência por conta de toda essa pandemia, sim, eu acho que ainda existe um resquício disso, então o pessoal fica um pouco... Eu chamo de medo, eu acho que é medo mesmo. As pessoas ainda têm medo da Covid, ainda têm medo. Muita gente ainda não pegou, então tem medo de pegar e eventualmente acabar evoluindo com alguma gravidade, alguma dificuldade, apesar da vacinação já ser em ampla parte da nossa população. E aí, para que a gente pudesse manter então os estoques, nós tivemos que voltar a fazer as coletas externas. Então nós começamos a fazer grandes parcerias com a sociedade civil organizada, então tiro de guerra, corpo de bombeiros, polícia militar, Associação Paulista de Medicina, enfim, diversos, o Rotary Vocês fazem Club, as indústrias também? Que as aqui em Botucatu vocês indústrias, têm muitas indústrias grandes, as né? indústrias, os sindicatos de categoria, então todos esses órgãos da sociedade civil organizada acabam sendo grandes parceiros nossos e a gente acaba deslocando parte da nossa estrutura, seja para as empresas, sejam para esses órgãos, direcionada, no intuito da gente aumentar o número de doadores, aumentar a captação desses doadores e com isso manter os estoques de sangue do Hemocentro em níveis seguros para a nossa população. Amanhã mesmo, por exemplo, nós teremos uma coleta externa no município de Pereiras. Os municípios do Polo Coeste e do Vale do Jurumirim, que são hoje 30 municípios, eles são grandes parceiros do Hemocentro. Eles sempre disponibilizam espaço físico, sensibilizam a população e com isso, por exemplo, amanhã nós vamos ofertar 100 senhas de doadores lá em Pereiras, no período da manhã, no intuito da gente conseguir captar ao menos 60, 70 bolsas de sangue aqui para o nosso Hemocentro, que já dá um grande respiro, sim, já dá uma grande facilidade. Vocês fazem em Avaré também, né? Na Santa Casa tem um espaço muito bom lá, sim, onde vocês fazem coleta lá também, né? Inclusive, cabe até um agradecimento à população de Avaré, que provavelmente é uma grande audiência aqui da TV Nova Serrana. Nós fizemos uma coleta, se não me engano, há 2 semanas ou há 10 dias lá em Avaré. Tivemos um grande movimento de doadores lá, conseguimos captar, se não me engano, algo em torno de 70 bolsas de sangue lá. E assim, a Santa Casa de Avaré, ela é uma grande parceira nossa e é uma das agências transfusionais que a gente tem como responsabilidade fornecer esse sangue. Então, todo esse sangue que foi coletado em Avaré, apesar de ter vindo para cá, apesar de ter vindo para os estoques do Hemocentro, é esse mesmo sangue que é fornecido aos pacientes que são atendidos na Santa Casa de Avaré. Então, acho que é bem interessante esse modelo de captação externa e com isso, agora, com a volta de fato das captações externas, a gente começa a respirar um pouco com relação aos estoques e ficar, de certa forma, não tranquilos, mas porém um pouco mais aliviados, entendi, com o fornecimento de sangue para os nossos pacientes. Doutor, e qual o sangue assim, que é mais importante para vocês terem em estoque? A gente sempre numa costuma... emergência, né? A gente sabe que um determinado sangue... Sim, sim. Eu costumo sempre falar assim, né? Eu até brinco muitas vezes quando a gente vai falar com algumas pessoas. O sangue que é mais importante que a gente precisa é o seu.
a gente costuma falar. Independente do tipo de sangue, sem dúvida nenhuma, qualquer doador com qualquer tipo de sangue sempre é muito bem-vindo no nosso Hemocentro. A gente sabe, obviamente, que existem os sangues que são mais raros, mais difíceis de se encontrar. Os sangues que são negativos, eles são os sangues mais difíceis da gente encontrar, em especial os sangues do tipo A e do tipo O. E em especial o O, porque o O negativo, eu costumo falar que ele é o nosso coringa. Ele é a nossa moeda de troca em algumas situações emergenciais. Quando a gente, por exemplo, recebe um paciente que foi vítima, por exemplo, de um acidente de trânsito, e ele chega inconsciente e grave na nossa emergência, muitas vezes não dá tempo da gente fazer as testagens para que ele possa receber o sangue, porque ele pode morrer por causa disso. Esse tempo pode ser crucial, fatal para a vida desse paciente. Então, quando a gente precisa, por exemplo, dessas transfusões de emergência, qual é o sangue que a gente utiliza? O O negativo, né? Então, o O negativo, além dele ser um sangue mais difícil de ser encontrado, ele é um sangue muito consumido em hospitais referenciados como o nosso, porque justamente a gente recebe esse perfil de paciente que a gente precisa fazer a transfusão de forma imediata sob pena de risco de morte desse paciente. E a gente acaba utilizando o O negativo nessas situações. Então eu destacaria aí principalmente os sangues do tipo A negativo e O negativo como os mais complicados aí para a gente fazer o gerenciamento de estoques. Pessoal, fica um alerta então para você que é O negativo, A negativo, né, doutor? Para que venham doar sangue aqui no Hemocentro ou nas campanhas que forem realizadas nos seus municípios, que sempre essa campanha está em pauta, é divulgado. Então, quando tiver a campanha no seu município ou se você estiver próximo ao Hemocentro, venha aqui, faça a sua doação, que você está salvando vidas. Né, doutor? Sem dúvida. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o nosso segundo bloco, onde o doutor vai estar contando para a gente a importância e quantas pessoas são beneficiadas com uma bolsa de sangue. Até já!